bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Hoje, como você já pôde ver, o programa está só com as mulheres, né? Porque nós hoje estamos não comemorando. A gente comemora esse dia? A gente aproveita a data para fazer algo diferente. A gente está aproveitando a data que é o Dia Internacional das Mulheres para ter só mulher aqui no programa e para falar de assuntos de mulheres. Então, se você que é homem, não vá embora, não. É bom você ficar por aí porque é bom você entender o que se passa na cabeça de muitas mulheres. Se você gostaria de participar do programa, você pode ir lá no nosso site terapiadoamor.tv, mandar sua pergunta ou ligar agora. O número é 3573-3535. Bom, nós vamos começar hoje falando sobre os conflitos. Muitas mulheres estão cada vez mais bem-sucedidas, né? Elas têm carreiras, elas têm dinheiro, elas viajam o mundo todo, mas, infelizmente, elas estão cada vez com mais conflitos no amor. Não é mesmo, Bianca? Você deixou um post lá no Facebook perguntando às mulheres sobre os conflitos que elas têm. Como é que foi esse post? O que elas falaram? Olha, Cris, eu até comentava aqui com minhas amigas nos bastidores que totalmente, quase que 90% dos comentários das mulheres, as mulheres sofrem muito de insegurança. Insegurança tem sido tem sido o maior conflito da mulher moderna. Mas por quê? Qual a insegurança que ela tem, Bianca? Então, parece um pouco irônico, porque hoje a mulher tem sido tão bem sucedida. É difícil de entender, realmente. Difícil. A gente tem muito mais, hoje a gente tem muito mais oportunidades, a gente está alcançando cada vez mais, né? Hoje em dia, o que mais tem nas faculdades são mulheres, mais que homens. Quer dizer, as mulheres estão crescendo, desenvolvendo muito, mas ao mesmo tempo, parece que elas não desenvolvem mais como antigamente em relação à família, em relação à vida amorosa, né, Marilis? Esse é um grande problema, é esse conflito maior, né? Porque ao mesmo tempo que elas estão conquistando espaço em tantas outras áreas, mas dentro de casa muitas têm sido frustradas, não têm conseguido a realização. Você estava falando com a gente outro dia que você era uma dessas mulheres que não queria pensar no amor, né? Você queria focar na sua independência, na sua carreira, no viajar, nas amigas, no curtir a vida, né? E você pensava assim, amor não é para agora. Eu tinha aquela minha frase, né, como eu falei para você, que eu era independente e autossuficiente. Então, eu achava que podia tranquilamente pensar somente nos meus objetivos de carreira, profissionalmente, e deixar essa área, não que eu não quisesse, tanto é que Você namorava? Namorava. Porque muitas dessas mulheres, elas não quer dizer que elas não namoram, não ficam por aí, né? Elas estão se relacionando, mas não é o foco. Não era o foco. Né? É como essa mulher que nós vamos assistir agora. Olha só, ela tem 64 anos e ela ficou a vida toda dela priorizando a carreira e a filha. Assista só. Crescemos escutando músicas românticas e assistindo a filmes que contam lindas histórias de amor. Nos livros, a imaginação também vai longe quando o assunto é o sentimento que preenche os corações. Não se pode negar que, para muitos, a vida sentimental é bastante importante, sendo até mesmo considerada um objetivo. Que mulher nunca sonhou em entrar na igreja de véu e grinalda? Pois é, mas para outras pessoas o caminho acaba sendo diferente e o amor não faz parte desta rota. Viver a vida sem companhia se torna uma opção consciente.
Frustrações, decepções, histórias que não deram certo ou a simples existência de outras prioridades. São muitos os motivos que levam algumas pessoas a deixar o amor de lado. Cleide, por exemplo, teve uma filha, mas nunca se casou. Hoje, aos 63 anos, ela conta por que optou por ficar sozinha. Olha, eu não queria ter outro relacionamento, o que acontece? Eu não sinto assim, aquela necessidade, assim, entendeu? Aquela assim, que a pessoa precisa ter um companheiro. Não, graças a Deus, eu nunca precisei. Eu achei que eu consegui me realizar sozinha, ter o meu pé no chão, entendeu? E a luta. Se bem tivesse um companheiro, talvez eu pudesse ser diferente, mas eu não vejo a necessidade. Nunca ouvi essa necessidade. Sinto é que eu sempre fui sozinha. Como muitas mulheres, ela diz que abdicou de tentar se envolver em outros relacionamentos por dar prioridade à educação de sua única filha e à sua carreira. Eu sempre pensei pra frente, gente. Eu sempre pensei, sempre sonhei fazer as coisas certas, entendeu? Ter um lar, minha casa, minha família como que eu tenho. E a profissão que veio junto. Graças a Deus foi a profissão que me levantou em tudo. Por quê? Eu abracei a profissão e abracei a minha família, a minha filha. E hoje continua até hoje assim. Apesar da convicção e da certeza de ter deixado o amor de lado, ela assume que em alguns momentos sente a falta de um companheiro. Olha, eu vou ser sincero, talvez para dar bronca nos filhos, porque a gente só dá bronca, faz aquilo outro, o pessoal fica tudo contra a gente, o filho principalmente. Então nessa hora de poder dividir, falar de relacionamento com o filho, talvez o companheiro faz falta, o pai da pessoa, da criança faz falta, o companheiro faz falta, porque se só a gente tomar as rédeas e ser o coronel da casa é difícil. Então, será que você só pode ter ou uma coisa ou outra, né? Se você quer ter uma carreira bem-sucedida, você não pode ser feliz no amor. Se você quer ser feliz no amor, você não pode ter uma carreira bem-sucedida. Porque parece que é isso que a Cleide fala, né? Ela diz que, bom, eu tenho a vida que eu sempre quis, nunca precisei de ninguém, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso, eu tenho minha filha, que eu eduquei e tal. Quer dizer, como se a vida amorosa não fizesse tanta falta. Mas há aqueles momentos, né, que ela então fala, faz falta, né? Às vezes faz falta. Aí ela cita aí alguns momentos rotineiros, mas claro que ela não vai falar de todos, mas são muitos desses momentos, né, Bianca? Eu imagino que são muitos momentos, porque você imagina, a Cleide, ela vai um dia ficar sem a filha dela, porque a filha dela vai casar ou vai mudar da casa dela, vai viver a vida dela sozinha, e ela vai ficar com quem? É uma situação bem engraçada, né? Porque tudo que a pessoa coloca o coração passa a ser o mais importante para ela. Uhum. Então, muitas mulheres têm colocado o coração na carreira e a carreira passa a ser o mais importante. O problema não está em ter uma carreira, o problema é colocar o coração, colocar aquilo em primeiro lugar e esquecer da base, né? Que é a família. A família dá o sabor na vida da pessoa. Uhum. E todo mundo sabe disso, mas são poucas que admitem. Dani, você viu que ela falou assim... eu nunca precisei de um companheiro, eu não preciso de um companheiro, né? Parece que as mulheres pensam que para você se casar ou para você ter alguém, é porque você precisa dele ficar ali te bancando. Como se você fosse fraca. Ou porque você não trabalha, porque você é uma inútil. Eu não consigo entender esse argumento que muitas mulheres dão. Né? Porque parece que, ok, mas eu não preciso de homem. Tá, mas isso quer dizer que você não vai ter uma vida amorosa? Né? Ninguém aqui está dizendo independência, né? Não assim, é isso que está em questão. Por exemplo, eu não preciso de uma criança. Eu não preciso de uma criança, mas eu vou ter uma criança. Né? Precisar necessariamente, ninguém precisa de nada. Teoricamente, nem de ninguém. Todo mundo pode usufruir da teoria da Marilis. Aparentemente, né? Você não precisa de ninguém. Exatamente, a pessoa consegue sobreviver. Até ela precisar um dia. Até vir a necessidade, né? A questão é a pessoa reconhecer isso que está faltando. Esse é o problema. Não é que a pessoa não enxerga, não quer e realmente acredita que não precisa para nada.
Porque nos momentos sozinha, ali na sua cama, na solidão, num sábado à noite, ou num momento até que você encontra com outros casais, amigos, será que realmente não tem uma pontinha, uma pitadinha? Eu não acredito que não. A pessoa pode se conformar, ela pode se acomodar até com essa situação, mas que não tem uma falta, isso eu não acredito. Às vezes dá a impressão, às vezes, que elas até estão fazendo uma autoafirmação. Tipo, olha, não, eu não preciso, não, eu não preciso, não, eu não preciso, né? Porque existem momentos na vida da gente que a gente precisa de uma outra pessoa ali. Você precisa realmente, não é? Não que você dependa daquela pessoa o tempo todo. Por exemplo, eu sou casada. Sou casada há 24 anos, vou fazer 25 agora em julho. E nesse momento aqui, eu preciso do Renato. Mas muitas horas do dia de hoje eu não precisei do Renato. Eu não precisei, porque eu estava fazendo as minhas coisas, eu estava dando conta do que eu tinha que fazer. Eu não precisei dele. Mas não quer dizer que ele não é necessário na minha vida. Como ele faz a diferença na minha vida, né? Hoje eu estou dizendo que eu preciso dele aqui porque ele que é o âncora âncora do programa, e ele faz muito bem. Então a gente se sente um pouco assim, poxa, né, faz falta. Mas eu me sinto segura tendo o meu marido comigo, sabendo que ele está lá. Eu me sinto segura. Sabe, existem momentos na minha vida que eu estou assim um pouco estressada ou sentimental, emotiva, e eu preciso de um abraço, por exemplo. Não sei se acontece com vocês. Mas sabe o que eu acho que acontece com essas mulheres? Por exemplo, no seu caso, você é bem casada, então o seu marido te traz segurança. Uhum. E no caso, por exemplo, da Gleide, eu não sei direito, mas de repente alguma decepção, alguma situação que ela passou em que ela, de repente, entregou o coração, se sentiu vulnerável nas mãos daquela pessoa, foi decepcionada e agora ela se sente segura em não entregar o coração para ninguem. Então ela investe na carreira, nos filhos. O dinheiro decepciona as pessoas também, porque às vezes você perde tudo, às vezes você perde dinheiro, às vezes você perde o emprego, mas você não desiste disso. Que não vale a pena, né? Que você vai perder, mas nem por isso ela para de lutar. Não, ninguém para de lutar. E até os filhos, né? Quem põe a segurança nos filhos, ele vai me amar, também a gente vê. Também é decepcionado, né? Então, quer dizer, a gente não faz isso com mais nada na vida. Você não fecha o coração para o dinheiro, para a carreira, para os filhos. Por que você faz isso para com o amor? Bom, eu tenho aqui outra matéria que eu gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, mas depois. É sobre uma mulher que tem que fazer cirurgias plásticas para agradar o marido dela. Você acha que isso é correto? Deixa seus comentários lá na nossa página do facebook.com/Escola do Amor. Voltamos já já. Não é difícil encontrar histórias de mulheres que se sujeitaram a fazer cirurgias plásticas para agradar ao parceiro. A mais famosa delas é Jocelyn Wildstein. A socialite suíça já mudou tanto que é raro encontrar uma foto dela sem as intervenções. Conhecida como Mulher Gato, por ter o rosto parecido com o de uma leoa, hoje em dia, a loira diz que as plásticas foram feitas para homenagear os felinos. Porém, ela confessa que as primeiras intervenções aconteceram mesmo para agradar o seu marido. Recentemente, um caso semelhante chamou a atenção da mídia. A chinesa Li Han Danae, de apenas 15 anos de idade, se submeteu a diversos procedimentos estéticos para reconquistar o seu ex-namorado. A garota publicou as fotos da mudança em uma rede social. Há suspeitas de que as imagens tenham sido manipuladas digitalmente. E mesmo assim, a polêmica foi grande. E se para algumas mulheres parece absurdo mudar a aparência simplesmente para agradar ao namorado ou ao marido, saiba
que isso é muito mais comum do que pensamos. A administradora de empresas Bruna Sarmento é adepta a cirurgias plásticas e tratamentos estéticos. Ela conta como a melhora de sua aparência influencia em seus relacionamentos. Você se sente melhor, você se sente... Quando você chega no lugar, assim, que você tá melhor, que você tá bem. E aí você acaba passando isso pra pessoa, né? Então você fica mais segura e aí a pessoa que tá do seu lado também. E aí ela também quer melhorar, também quer te acompanhar. Ela ainda comenta como a opinião dos homens interfere na hora de pensar em se cuidar ainda mais. Eu acho que por mais que ele queira uma mulher que tenha todos os valores, a primeira coisa que vai chamar a atenção dele é a estética. E Bruna não está errada. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, uma pesquisa revelou que 1/4 dos homens entrevistados gostaria de que suas parceiras fizessem algum tipo de cirurgia plástica para melhorar a aparência. A lipoaspiração apareceu em primeiro lugar com 57% dos votos, seguido do aumento das mamas e das cirurgias dentárias. A esteticista Joyce, que atende em uma famosa clínica da cidade de São Paulo, confirma: a melhora do visual e a manutenção da autoestima ajudam não só no relacionamento, como em outros fatores da vida. Elas se sentem mais seguras. Então, elas acabam melhorando o relacionamento com o parceiro, o relacionamento no trabalho. Elas se sentem melhores, se sentem mais bonitas e mais confiantes. E isso acaba impactando em tudo. Bom, eu sou a favor de você se arrumar, se cuidar, de você se amar. E eu sei que a aparência ajuda sim, contribui para a sua autoestima. Só tem um porém, né? Quando você depende da sua aparência para que você tenha uma segurança, uma autoestima alta, né? E quando você está naqueles dias que você não está afim de se arrumar, quando você está doente, ou quando você vai envelhecendo, ou quando você não tem, né? Você não tem condição financeira para fazer todas essas cirurgias, né? Que você pensa em precisar. Quer dizer, aí é que está a falha nesse pensamento, né? Eu sei que contribui, mas não resolve o problema. Aí eu fico das pensando, mulheres, né? Cris, se torna aquele assunto da tatuagem. Cada namorado que vem, a pessoa faz uma tatuagem. Então, chega uma hora que ela fica igual um mosaico, o corpo dela. Então, cada homem que vem, cada relacionamento que vem, ela vai operar uma parte do corpo para agradar aquela pessoa? Você faria isso se seu marido falasse assim pra você: Bianca, eu quero que você faça, sei lá, coloca silicone. De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu amo meu marido, Cris, eu quero agradar ele, mas eu me amo antes de amar ele. E eu me amo do jeito que eu estou. Quero melhorar, sempre ter os famosos 2 quilinhos que toda mulher quer perder, no meu caso são uns 5, entendeu? Mas enfim, eu me amo, quero melhorar, mas tô legal assim. Então eu acho importante a gente respeitar a gente mesmo, né? Essa segurança não tem que depender de como o meu corpo tá. A segurança tem que depender do que eu sou, de quem eu sou. Eu acho que isso que dá um gostinho a mais no relacionamento e muita mulher não sabe. E você, Dani, você já fez alguma mudança para agradar o Márcio? Não, ele não é desse tipo. Nada, Tá tudo nem bem. colora. Não, é Nada, impressionante, porque o Márcio é assim, se eu disser, amor, acho que eu vou cortar o cabelo bem curtinho, o que você acha? Não mexe não. Se eu não falar nada e chegar em casa com o cabelo curto, uau, que linda! Então, assim, ele nunca pede alguma coisa, nem para ficar loira, nem morena. Mas o problema dessas mulheres é interior, né? É a insatisfação. Os valores estão trocados. A pessoa pensa que ela precisa do espelho, que ela precisa da aprovação de outro para estar bem. Quando, na verdade, é totalmente ao contrário. Ela se priva, as mulheres têm se privado de passar o que ela tem de bom, de se autoafirmar em quem ela é. Tem perdido essa oportunidade, tem ficado aí cada dia mais insegura. Busca em carreira, busca em aparência, busca em condição social, busca até num amor para dizer que tem alguém que ama. Ela precisa disso para se firmar.
estão cada vez mais insatisfeitas. E eu acho, Marilis, que quando a mulher é muito insegura, ela transmite isso para o marido também, para o namorado também, que fica tentando. Eu sei que tem homem que realmente, né, é sem noção, fica pedindo para a mulher mudar, porque ele fica querendo comparar ela com as mulheres que ele vê na televisão e às vezes até na pornografia, né? Mas também acredito que tenham homens que eles querem ajudar na insegurança dela. Eles tentam dar uma mãozinha assim para que ela venha se sentir melhor. Que tal você poder fazer? Por que você não põe isso? Né? Porque ele vê que ela é insegura. Mas eu acho que o tiro meio que sai pela culatra, né, quando eles fazem isso, porque a mensagem que elas recebem é: eu tô feia, então se ele quer que eu faça algo no meu cabelo é porque ele acha meu cabelo horrível, se ele quer que eu faça uma cirurgia é porque ele não gosta do meu corpo, e isso vai trazer um efeito ainda pior, porque ela vai se retrair, ela vai... Tem muitas mulheres que não gostam nem de ficar nuas diante do marido com a luz acesa. Imagine o absurdo, tamanha insegurança, insatisfação consigo mesma, medo de que o parceiro venha a julgá-las e achar, também pela comparação, né? Então é muito triste. É um mundo difícil para a mulher hoje em dia, né? Porque nós temos aí na televisão, né? na internet, e as mulheres estão cada vez mais bonitas, mais perfeitas, né? Entre aspas. Mais perfeitas, a pele mais bonita, o cabelo mais bonito, o corpo mais bonito, aquela perfeição. E a mulher que não faz toda aquela, né, não vive tratando, fazendo toda essa cirurgia, começa a sentir realmente inferior à ideia da mulher de hoje. Então, muitas mulheres têm tido muita dificuldade, têm tido muitos conflitos interiores, insegurança, não sabem dosar, né? Não sabem equilibrar a vida delas, a carreira, o relacionamento, os filhos, a casa, elas mesmas. Às vezes elas dão tudo para o marido e se esquecem delas mesmas e às vezes ficam chupando o dedo, né? Porque o marido vai e larga por uma outra mais jovem. Bom, por isso, porque nós sabemos que as mulheres têm tido muitos conflitos, muitos problemas, muitas dificuldades. Nesta quinta-feira, nós vamos dedicar uma parte da palestra só para você, mulher. Você solteira, você casada, você divorciada, você viúva, você mulher que reconhece que não é fácil ser mulher. Você sabe que uma hora você está bem, outra hora você está mal, outra hora você consegue as coisas, outra hora você não consegue nada. Você quer dar conta de tudo e ao mesmo tempo você não consegue dar conta de nada. Nós vamos falar especialmente com você. Saiba mais sobre o que vai acontecer nessa quinta-feira e daqui a pouco nós voltamos. Recente pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que no Brasil, nos últimos 10 anos, a taxa de divórcio cresceu 161%. Mas as estatísticas vão além. Por trás de cada número existem famílias que foram destruídas. Antes das palestras eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Não tinha sabedoria nos relacionamentos e até tive até decepções amorosas. Eu era uma pessoa que tinha muito complexo. Eu assim achava que tudo que eu fazia era errado, nunca dava certo. Achava que o meu parceiro não via as coisas que eu fazia, mas na verdade era eu que estava tendo isso dentro de mim e na verdade ele não sentia nada disso. A gente sempre teve um relacionamento bom. O problema era a gente não sabia conversar. Tipo, se a gente discutia, brigava ou surgia alguma coisa que um não gostou, eu ia pro meu canto, que eu sempre fui muito orgulhosa, ele ia pro dele, não passava também por cima do orgulho dele e isso ia se prolongando por dias. Quando eu cheguei aqui, eu estava desacreditada do amor. Não que eu não acreditasse que o amor existia, eu acreditava sim, mas eu acreditava que não servia pra mim, por causa daquela rejeição que eu sofri, então eu estava muito machucada. E aí quando eu cheguei aqui, eu aprendi que o amor existia sim. O mito da alma gêmea tira de mim a responsabilidade de fazer o relacionamento funcionar. Se existe alma gêmea e o meu relacionamento não dá certo, a culpa não é minha, a culpa é que ela não era minha alma gêmea.
então não posso fazer nada. Vamos desfazer e partir para outra. Então, exime a pessoa de responsabilidade e de esforço. Quer dizer, não tem que fazer sacrifício, porque se existe alma gêmea, então tudo vai ser fácil entre nós. Com o aumento no número de divórcios, pesquisas indicam que a procura por psicólogos especialistas em atendimento familiar também cresceu, mas o custo é alto. Em uma clínica de São Paulo, por exemplo, uma consulta com 1h30 de duração custa em média R$ 1.500. Por isso, a terapia do amor é a oportunidade de mudar o seu relacionamento e o melhor, sem pagar nada a mais por isso. Não paguei nada. Nada, só tenho a agradecer. Você vê, hoje você faz uma coisa para agradar, você viu que agradou, amanhã você faz mais, vira uma competição gostosa, saudável. Vindo nas palestras, eu passei a me amar primeiro, a me dar valor primeiro antes de me relacionar com outra pessoa. A gente sempre tenta ver cada dica que o Renato e a Cris dá pra gente, né? A gente tenta aplicar em nossa vida mesmo. Ajuda nas decisões, principalmente nas escolhas que nós vamos fazer na vida pessoal, e é muito importante, porque eu estou aprendendo muita coisa que vem acrescentar. Você tem que ver que às vezes o seu jeito faz. Porque quando o Renato não me dava atenção, era o jeito dele, ele era assim, ele era uma pessoa calada, ele não era uma pessoa atenciosa. Ele não era muito cuidadoso comigo. Era o jeito dele, mas aquilo estava fazendo mal a mim. Então ele teve que mudar o jeito dele. Então, às vezes, o mal que você está fazendo nesse relacionamento vem do seu jeito. Não é nem porque você não está sendo fiel, não é porque você está maltratando, mas o seu jeito de falar, né? Muitas vezes você fala sem respeito, você fala de qualquer forma com aquela pessoa, você não prioriza o relacionamento, você ignora, você podia ser mais atencioso e você não é, você é uma pessoa grossa, uma mulher às vezes até um pouco agressiva na forma de tratar o marido. Isso é fazer mal também. Se inspire com estas histórias de quem acreditou que é possível viver uma vida a dois consolidada através dos direcionamentos da terapia do amor. A gente não falta de jeito nenhum nas quintas-feiras e tudo que a gente colhe aqui, a gente tenta exercer no nosso casamento. Hoje eu estou muito melhor do que eu já estava, eu já assim, não sou mais aquela pessoa ansiosa que eu era. Isso aqui é mais gostoso, é uma relação leve, é uma relação gostosa, fluida. É muito boa. Hoje a gente, cada aula, cada ensinamento, cada palestra nos mostra que aquilo que nós praticamos, que foi o erro, e aqui nos mostra, né, onde nós devemos corrigir esses erros. Então tem sido muito importante, fundamental para a gente. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. A mulher atual conquistou o mercado de trabalho, independência financeira. E com isso, mais responsabilidades, mais cobranças e mais compromissos. Além de tudo, ela ainda precisa encontrar tempo para cuidar de si mesma. A autocobrança pela beleza, estética e pela juventude eternas são constantes. A sociedade cobra que a mulher seja multitarefa. Adora mostrar na TV mulheres perfeitas, lindas, magras, bem-sucedidas profissionalmente, com crianças educadas, bem vestidas e maridos felizes. Mas na vida real é possível dar conta de tudo, cuidar de si mesma e ser feliz? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão. Bom, nós voltamos já já.
Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD. Adquira agora pelo site casamentoblindado.com ou ligue DDD 21 3296 9393. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Brigas, desentendimentos e muitas traições. Era exatamente este o resumo da vida de Marina. A jovem cresceu em um lar destruído e era nesta casa onde tudo acontecia. Marina, essa cozinha não te traz boas lembranças. Realmente não. Era aqui que eu presenciava as brigas dos meus pais. Lembro que eu ficava próximo ao faqueiro, que eu tinha muito medo, assim, eu nunca externei isso, né? Mas eu tinha muito medo deles pegarem uma faca e se matarem, assim, na minha frente. E ele te agrediu também? Eu cheguei a ser agredida quando, na cozinha, eles estavam brigando, ele me pegou pelo cabelo e me jogou no sofá, que na época era aqui. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque ao invés dele cuidar de mim, dele me proteger, eu que era filha, ele fez isso. Eu realmente não entendi. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 17 anos. E tão logo eu não pensei em ter um relacionamento. Mas aí aconteceu. Mas eu coloquei tanto a minha emoção nesse relacionamento que quando terminou, eu pensei no suicídio. Por causa das bagagens do passado, Mariana acreditava que ia passar pelos mesmos problemas que a mãe. O segundo namorado foi onde eu sofri a agressão física. Na época eu achava que eu estava predestinada a passar por isso, porque meus pais passaram, então não seria tão ruim se eu passasse. Inclusive, por causa das situações, eu comecei a ser detetive, eu ficava pesquisando a vida dele, não confiava, era muito ciumenta, insegura. Quando eu vi que nada poderia me ajudar, eu fiquei sabendo da palestra para casados e solteiros e eu vi ali uma porta para minha felicidade, para encontrar a minha felicidade. Hoje, inclusive, eu estou conhecendo uma pessoa e hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Hoje eu sei me valorizar, eu sei que com as dicas do Renato e da Cris, eu vou conseguir ter um relacionamento feliz. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração, que o mundo hoje, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar.
Palestra para Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Trabalhar, estudar, cuidar da casa, da saúde e ainda encontrar tempo para estar sempre linda? A geração de mulheres multitarefas está crescendo e tomando forma. Hoje, elas são independentes, mas têm cada vez menos tempo para se dedicar a um relacionamento mais sério devido à agenda cheia. Cansaço, estresse, noites mal dormidas e mau humor passam a fazer parte de nossas vidas e em pouco tempo somos prejudicadas no desempenho dessas tarefas. A vida amorosa sempre é colocada em último lugar. Olhamos no espelho e vemos no rosto as marcas do tempo e da vida. E então perguntamos: estou no caminho certo? Sou feliz? Curso para os solteiros inteligentes na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A Escola do Amor Responde está de volta hoje comemorando o Dia Internacional das Mulheres. E nós temos aqui as nossas amigas que têm falado, nós temos conversado aqui sobre diversos assuntos. Você sabe, né? Quando começa a falar de mulher, só tem assunto. Esse programa não é o suficiente. Então vamos começar respondendo suas perguntas, porque vocês deixaram seus comentários lá na nossa página do Face e nós vamos falar com algumas de vocês. Vamos lá. A gente pegou alguns comentários lá e vamos ler agora para tentar ajudar vocês. Por favor, me respondam. Eu preciso ser uma mulher melhor. Meu marido vivia pedindo para eu ser mais doce. Briguei tanto com ele por falta de atenção dele que acabei saindo da casa da minha sogra. Mas agora percebi que eu estava errada. Eu sabia disso, mas não conseguia controlar a minha raiva. Será que ainda posso lutar pelo meu casamento? Nunca consegui ser uma esposa de verdade. E aí, Marilis? Olha, eu atendi como é que é? Ana Paula? Uma Ana Paula, sim, outro dia. É? Ela morava na casa da sogra com o marido e ela foi embora de casa porque muitas brigas entre ela e o marido. E nesse caso, ele também, ela era muito agressiva. Ele pede para ela ser mais doce por algum motivo, né? Então... Mas é bacana, porque ela quer lutar pelo relacionamento. Então, Ana Paula, se você realmente quer ter o seu casamento de volta, e você já tem aí uma dica muito importante que o seu marido lhe deu, né? Que você, pelo visto, é uma pessoa que não sabe controlar os seus impulsos, a sua raiva, os momentos em que você explode, você já sai logo falando tudo. Então, ele já te deu a dica de que você precisa diminuir nesse tom. E eu acho que antes de vocês voltarem, você tem que estar disposta a trabalhar nesse seu jeito, porque voltar por voltar. E tudo vai terminar da mesma maneira, se ela não trabalhar nela mesma. O que tem gerado essa insatisfação com ela mesma? De repente ela seja uma pessoa nervosa em todas as áreas, né? E imagina, ainda vivendo com a sogra, que no outro caso, não sei se acontece com ela, mas ela tinha ciúmes da sogra. Então eu creio que já é uma panela de pressão essa situação, né? É uma panela de pressão. Mas você sabe, Marilis, eu vejo que as mulheres estão cada vez mais agressivas. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas aparentemente a ideia que muitas têm é que elas só serão fortes se elas forem agressivas. Se elas forem aquele tipo de pessoa que não leva desaforo, que põe a força, que fala mais alto, que xinga palavrão, né? Às vezes é até agressiva fisicamente. Né? Ninguém mais quer pagar o preço de conquistar o respeito.
Elas querem impor, né? Então, meu marido vai fazer a minha vontade, ele vai ver que eu posso, que eu sou forte, que aqui em casa eu dou as ordens, eu coloco as regras, porque o homem não vai mandar em mim. E a coisa vai se tornando um ciclo vicioso, e ela não consegue mais sair dali. Porque se hoje ela impôs, amanhã como é que ela vai voltar atrás, né? Tudo ela vai ter que impor, né? Cada dia ela mais. Começou esse ciclo. E ela tem que entender, se você quer deixar de ser uma mulher assim agressiva, você quer ser uma mulher mais graciosa, mais doce, você tem que entender o seguinte, que a agressividade, essa aparente força que você pensa que na verdade é uma fraqueza. A mulher, quando ela é agressiva, até um homem também, isso é para todos. A pessoa agressiva, a pessoa que quer falar mais alto, que quer mandar nas outras, sabe? Que quer impor a sua vontade sobre todo mundo, essa pessoa é a mais fraca. Por quê? Porque ela é insegura, então ela tem que fazer isso para fazer todo mundo se calar, né? É a arma que ela tem, né? É a arma que ela tem. E respondendo, Cris, a pergunta da Ana Paula, se ela pode lutar, sim, ela pode lutar pelo casamento. Mas o mais inteligente agora é ela reparar ela mesma. Porque não vai adiantar se você voltar para o seu marido e continuar sendo essa pessoa que você é com ele, né? Ele tem os erros dele, sem dúvida. Mas o que adianta você saber dos erros dele? Você não pode mudar seu marido. Mas você pode mudar o seu comportamento, porque você sabe dos seus erros. Então você pode mudar, você pode ir trabalhando em você mesma, sabe? Trabalhando o seu controle, autocontrole, que é uma força tão grande. As pessoas hoje em dia não sabem como que esse autocontrole traz respeito. Mostra força. Exato, mostra força, faz as pessoas admirarem você. Né? Mas hoje a mulher doce, a mulher que conquista o respeito pelo seu valor, fazendo o seu papel, ela é boba, né? Dani, na verdade, essa mulher que as pessoas pensam que é doce, ela não é doce, né? Porque quando a pessoa é muito insegura e ela se anula, né? As pessoas pensam que ela é doce, porque ela não fala nada, ela não responde, ela não tem opinião, né? E na verdade não é nada disso. Ela é uma mulher insegura, ela precisa também mudar. Isso não é ser doce, né? Por exemplo, eu sou doce e eu tô aqui falando a minha opinião. Eu estou conversando com você, eu estou conversando com as minhas amigas aqui, nós todas somos doces. E nem por isso nós somos anuladas, nem por isso nós somos fracas. Nem por isso a gente não pode dar a opinião da gente. Não quer dizer que a doçura não é a fraqueza, não é aquela imagem de pessoa boba que você talvez pensa ser. A doçura é na forma de você respeitar as outras pessoas, de você tratar outras pessoas com respeito. Isso é doçura. Você não precisa falar assim, ó, oi, tudo bem? Não precisa ter essa voz para ser doce, né? Então eu já não sou doce. Não, nem eu. Acho que aqui entre a gente só a Dani, né? Que isso? Você acabou de falar que não precisa, você é firme no falar. Mas as pessoas têm confundem impressão. assim, né? Não sei se vocês já confundiram isso, já sentiram assim que para vocês serem graciosas, vocês têm que ser fracas, serem anuladas. Não sei se vocês já tiveram uma experiência comigo assim. Aconteceu uma situação muito engraçada, Cris, que quando eu casei, assim que eu casei, e eu lembro que uma pessoa que tinha bem mais experiência que eu e meu marido chegou para mim e falou assim, olha, agora você casou, então deu o conselho para meu marido como que ele tinha que ser como marido, e para mim, o conselho para mim foi o seguinte, para você ser uma boa esposa, você tem que ser uma mosca morta. Você ouviu? Eu estava lembrando disso essa semana e eu ria tanto. Falei, meu Deus, ai de mim se eu fosse uma mosca morta hoje em dia. Que horror, que conselho. Foi verdade isso. E eu lembro, hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei assim, uau, o que ele quis dizer com isso? Em outras palavras, ele quis dizer, a mulher que é boa é anulada. Porque na cabeça das pessoas, muitas pessoas não é assim. Gente. Não é isso que a gente está falando. O equilíbrio é muito difícil, né? As pessoas vão para um extremo ou outro. É isso mesmo. As pessoas, elas logo pensam assim, se você não é agressiva, você é fraca, né?
é uma coisa, realmente, você tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que para ela mudar mesmo, para ela começar a trabalhar na doçura dela, ela tem que tirar esse entendimento, esse pensamento, esse argumento que ela tem dentro dela de que para ela conseguir qualquer coisa, ela tem que falar mais alto, ela tem que ser grossa, ela tem que, sabe, impor. Tire isso da sua cabeça, você vai ver que vai ser muito mais fácil para você mudar. Bom, vamos à próxima pergunta, Bianca. Me transformo em bicho quando estou de TPM. Sem querer, sobra para o meu marido e meu filho. Ainda não consegui me controlar. Eu e meu esposo conversamos muito, já mudamos muito. O único mal é este, o da TPM. Vocês podem me dar dicas do que devo fazer? É a Renata. Eu acho que TPM, todos nós temos isso em comum, né? Cada um em graus diferentes, mas existe. Mas e aí, como é que vocês lidam com a TPM? Como é que a gente pode ajudar a nossa amiga Renata? Eu tenho uma dica para ela. Não fique com fome nunca. Boa dica. Tenha sempre um pouquinho de chocolate, ali, em algum lugar. Sério mesmo. Pesquisas e estudos falam que quando a gente está com fome, a gente se torna naturalmente mais agressiva, sabia? Eu não preciso estar de TPM. Se eu estiver com fome, o efeito vai ser bem semelhante, realmente. Mas e você, Dani? O que você faz para ajudar com a TPM? Bom, eu preciso de um chocolate. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Cada uma precisa se conhecer e alcançar aquilo, sabe? Para amenizar. Você vai borbulhar, vai dar um nervosinho, você tá mais alterada, mais agitada, né? Então você precisa saber, peraí, o que alivia? Tem gente que é um chazinho. Tem gente que é um exercício, vai pra esteira ou vai fazer uma reflexão, uma coisa mais zen. Eu não sei, porque eu acredito que é diferente de uma pra outra, né? Mas o importante é ela se conhecer. E você, Bi? Olha, no meu caso eu fico bem dengosa, Cris, não fico tão irritada. Então meu marido já sabe, ele já me conhece, é a época que ele mais me dá colo, é a época que ele me dá muito beijinho, eu fico muito manhosa nessa época. Mas assim, eu também não dou muita bola pra isso não. Eu acho que às vezes a mulher dá muita bola e bota tudo a desculpa na TPM. Então eu não fico, eu vou chorar porque eu tô de TPM. Não, eu sei que eu tô diferente, eu percebo que eu tô diferente, mas eu não fico engrandecendo aquilo, entendeu? Então... essa dica que você deu, Bianca, é a dica que eu dou também. Inclusive, o que acontece muito? As mulheres, às vezes, se entregam à emoção que elas estão sentindo. Não é só na TPM, não. Elas se entregam, por exemplo, o ex largou, né? Terminou o namoro. Aí elas ficam ali, né, ouvindo uma música de sofrência, ficam indo atrás para ver o que ele está fazendo, com quem que ele está, fica lembrando, fica vendo fotos, fica perguntando sobre ele. Quer dizer, a pessoa, ela não é prática. Ela não é prática com ela mesma. Fica alimentando aquilo. Ela fica alimentando. É como se tivesse um bichinho. Se você tivesse um bichinho, por exemplo, vamos voltar ao assunto da TPM, tá? Todas nós temos. Tem mulher que é muito, assim, feliz em não ter isso, né? Há mulheres que não têm, graças a Deus. Eu acho que ela não percebe que ela tem. Mas assim, eu sei quando eu estou nos meus dias de TPM, eu fico mais irritada, realmente. Eu fico assim, uma coisa que, um dia que eu não estou na TPM, por exemplo, cai uma coisa no chão, eu vou lá e pego, né? No dia da TPM, que coisa, né? Tudo é um pouquinho mais dramático. Mas quando eu sei que eu estou nesses dias, então eu fico mais quieta. Eu evito estar em situações em que eu vou perder, assim, a paciência, porque eu sou mais impaciente nesses dias, eu fico mais irritada, né? Eu fico mais sensível, né, qualquer coisa, se eu for tomar uma injeção nesse dia, vai doer 1000 vezes mais do que em qualquer outro dia, né, do mês. Então, eu procuro evitar situações. E eu estou bem consciente, sabe? E eu acho que isso é importante, você estar consciente. Bom, eu estou naquele dia. Então, deixa eu ficar quietinha, não vou ficar procurando briga, cutucar, sabe? E o meu marido também, eu já aviso ele. Não sei se vocês fazem isso, mas eu aviso. Olha, tô naqueles dias, né? Só pra
Porque normalmente para mim são 10 dias antes, né? Então eu fico 10 dias, não, vamos dizer, desses 10 dias, vamos dizer que 5 desses são perigosos. Né? É zona de perigo. É bom manter eu tenho, né, no meu celular um aplicativo. Eu tenho também, eu fico no controle de tudo. Quero isso então, também. De repente, de vez em quando é bom até compartilhar essas datas com as pessoas mais próximas do seu círculo. Pô, lá, por favor, traga chocolate. A gente tinha que dar um nome, um código, né, para as amigas saberem. Olha, quando a gente falar essa palavra, você já sabe que não leve em conta qualquer coisa que a gente fizer. Bom, mas você sabe que aquela que se controla, ela sabe que está fervendo por dentro, que está irritadinha, mas se ela se domina, as outras pessoas não vão perceber nesse grau. Isso é o legal, isso é se vencer. E é a resposta para Renata. Né? Então ela tem que evitar, lutar. né? Se ela puder evitar situações, evita. Por exemplo, chegou uma conta para pagar, tá? Nesse dia que você está na TPM. Não é que você não vai abrir, mas em vez de falar com o seu marido nesse dia, deixa para passar no outro dia, 2 dias depois, porque se você for falar nesse dia, você quer resolver um problema com ele nesse dia, você vai falar besteira, porque você está sensível, você está mais irritada, né? Então ela precisa usar de sabedoria, evitar situações ruins e não se entregar às emoções, porque se eu fosse me entregar à irritação que eu sinto nesses dias, eu ia ser muito mais chata. Com certeza. Né? A gente ia fazer coisas. Você ia aproveitar. É igual a mulher grávida que está sempre falando que está com desejo. Às vezes, olha, tem dia que eu tenho desejo e eu não tô grávida. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ficando grávida, eu tava perdida. Porque o tanto de desejo que eu tenho sem estar grávida. Então, vamos então à próxima pergunta. Mas antes disso, se você quiser escrever para o programa e ter suas perguntas respondidas, você pode acessar o nosso site, escoladoamorresponde.com, e lá você vai ver também endereços onde nós temos as palestras da terapia do amor. Nós vamos nessa quinta-feira falar especialmente com as mulheres, já que nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, e nós vamos dar dicas e falar forte com as mulheres de todas as idades. E você que talvez não é daqui de São Paulo e não pode vir aqui no Templo de Salomão, mas você pode ir aí na Bahia, aí no Ceará, aonde nós temos a palestra. Então acesse agora o site para mais endereços, terapiadoamor.tv. Você pode também ligar para a nossa equipe aqui, o número é 3573-3535, tá? Vamos à próxima pergunta, Bi? Olá, professores. Gostaria que vocês me ajudassem. Não consigo esquecer o meu ex. E toda vez que ele me procura, acabo cedendo. Eu quero pôr um basta nisso, mas o amo tanto e ainda tenho esperanças de voltar com ele. Me oriente, por favor, a Bárbara. Você vê que para você, Bárbara, a resposta é quase igual à da Renata, né? Porque você está alimentando isso. Você quer esquecer, mas na verdade você não quer esquecer. Sabe aquela coisa, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer dieta? É mais ou menos isso. Você sabe, o seu cérebro fala para você, olha, você tem que esquecer essa pessoa não faz bem para você. Você está perdendo o seu tempo. Isso é o que o cérebro, seu raciocínio está falando isso para você. Mas o seu coração fala, não quero, eu gosto dele. E aí o que acontece? Você alimenta o seu coração. Você começa a pensar nele, você alimenta esse sentimento. Em vez de você alimentar o que você pensa, sua razão, e falar, não, claro que não, puxa, não tinha, esse homem me faz mal, eu nem quero saber, eu vou bloquear ele da minha vida, vou tirar o telefone dele no meu celular, não vou aceitar a ligação. Em vez de você alimentar o que a razão diz, você alimenta o que o coração fala. E ela fala, eu quero dar um basta nisso. Então essa voz do eu quero dar um basta nisso é justamente da razão, né? Mas logo que vem a voz, ela já empurra para lá e escuta o coração cada vez que ele aparece, porque ela fala que ele procura ela e ela aceita. É porque a palavrinha não consigo tá falando mais alto, né? As pessoas gostam de se apoiar nisso,
porque daí ela fica fora da responsabilidade, ela não consegue, o coração está pedindo. Realmente é um caso que a gente gosta muito quando as alunas dizem, né? Porque a gente trabalha tanto para ensinar que você pode, que você consegue, que você sim tem controle sobre as suas emoções, que realmente é difícil para a gente quando você diz eu não consigo. Então é questão mesmo de querer. Na verdade, Dani, às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, né? É verdade. Por exemplo, a gente quer perder peso. Você falou aí que tá precisando perder 5 quilos, né? Eu tô precisando perder 3. Então, não adianta. Eu quero emagrecer, e daí? E daí? Não vou emagrecer porque eu quero, né? Isso aí. Eu tenho que fazer alguma coisa que é normalmente que eu não quero. Né? Deixar de comer chocolate, deixar de comer isso e aquilo, fazer mais exercícios. Quer dizer, na verdade, você tem que parar de depender de querer fazer alguma coisa. Você tem que fazer sem querer. Por exemplo, quantas vezes você foi dormir numa hora que você não queria dormir? Você queria dormir mais tarde, você queria ficar vendo televisão, talvez um filme. Mas você sabia que o dia seguinte você ia ter que acordar mais cedo. Então você foi dormir aquele horário. Então, não era o que você queria, mas você foi e fez isso, né? Quantas vezes você acorda de manhã, não é a hora que você gostaria de acordar. Você queria ficar dentro da coberta, mas você levantou mesmo assim. Quer dizer, não é nem sempre o que a gente quer é o que a gente tem que fazer. Então, se a gente depende de querer para fazer, aí é que acontece isso que está acontecendo com você, Bárbara. Você não consegue esquecer. Porque, na verdade, você não está fazendo por onde para esquecer. Você está esperando querer esquecer. E aí, isso não vai acontecer, né? Bom, nós estamos chegando no final do programa e você vê que o programa com mulher... Voa. É assim, voa, né? A gente nem falou nada, praticamente. É muito curto, né? O que a gente falou? Eu nem sei o que a gente falou nesse programa. A gente não fala nada e tanto ao mesmo tempo, né? Infelizmente. Bom, vamos ver se o professor está aqui amanhã com a gente para falar mais um pouquinho com vocês sobre quinta-feira, dia que nós vamos dedicar especialmente a palestra, especialmente para as mulheres. E não esquecendo que nós estamos também convidando solteiros, porque ainda estamos fazendo o curso dos solteiros e toda quinta-feira os solteiros e muitos casados também têm aprendido muita coisa bacana, muita coisa proveitosa para a vida deles, para se preparar para um relacionamento. O que muita gente nunca teve, né? Muita gente, aliás, eu não tive tanta preparação quanto essa preparação que nós temos dado às quintas-feiras na Terapia do Amor. Então você é o nosso convidado, você é a nossa convidada, tá bom? Chame suas amigas, seus amigos, sua mãe, sua filha, porque a Terapia do Amor nessa semana será totalmente, muito, muito especial, especialmente para nós mulheres. Estaremos todas aqui. Nós estaremos todas aqui. Você, Marilise, está... Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Nós vamos às 3 estar da tarde. às 3 da tarde. E você, Dani? No mesmo endereço, às 10 da manhã. Celso Garcia, 499. E você, Bianca, estará comigo aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, às 8 da noite. E tá bom? Atendemos, né? Atendemos a partir das 6. Então, esperamos por você. Tchau, tchau. Tchau. It's the most intelligent show on television. A mulher atual conquistou o mercado de trabalho, independência financeira e, com isso, mais responsabilidades, mais cobranças e mais compromissos. Além de tudo, ela ainda precisa encontrar tempo para cuidar de si mesma. A autocobrança pela beleza, estética e pela juventude eternas são constantes. A sociedade cobra que a mulher seja multitarefa. Adora mostrar na TV mulheres perfeitas, lindas, magras, bem-sucedidas profissionalmente, com
com crianças educadas, bem vestidas e maridos felizes. Mas na vida real é possível dar conta de tudo, cuidar de si mesma e ser feliz? Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações acesse